homem que mudou o rumo da humanidade. No coração da Renascença, sua curiosidade e visão não tinham limites. Seu nome se tornou o sinônimo de criatividade, imaginação e inovação. Uma mente imortal com uma sabedoria que ecoa até hoje. Leonardo da Vinci, um dos maiores polímatas da história, um gênio de múltiplas habilidades. Ele tinha uma filosofia de vida baseada em 7 princípios fundamentais que você vai aprender nesse vídeo e que vão transformar sua percepção e mudar sua forma de viver. Sendo a representação do homem renascentista, ele foi um homem que transformou arte em ciência e ciência em arte. Por séculos ele inspirou e deslumbrou pessoas com suas pinturas fascinantes, ou com invenções muito à frente da sua época e uma mentalidade singular. Ele seguia sua curiosidade e sua paixão de forma intensa e obcecada, transformando as coisas por onde passava com um rigor apaixonado. E estamos vivendo um momento na história em que esse movimento é mais importante que nunca. Entender isso e aplicar na sua vida pode ser o que vai salvar a sua carreira e até o seu prazer em viver no mundo. Você vai entender que sua vida e percepção não foram fruto de uma genialidade inerente, é algo que todos nós podemos buscar com consciência e sabedoria. Neste vídeo, você vai descobrir estratégias dessa mente imortal que permitiram a ele alcançar um status lendário e que te permitirão roubar um pouco dessa genialidade. 1. Curiositar. Seja curioso. Não é raro que a vida e o sistema destruam nossa curiosidade, mas é a curiosidade que vai te manter mais vivo, que trará uma sensibilidade genuína e interessada para a sua realidade. O traço que conecta os grandes criadores da nossa espécie é essa intrínseca vontade de aprender, saber e compreender. É o que uma mente imortal busca. Parte do que tornava Leonardo da Vinci fascinante era sua curiosidade insaciável. Quando ele era mais novo, ele passeava nos campos e ficava profundamente intrigado pelo mundo ao seu redor. Foi nesse movimento interno que ele criou uma intimidade com a verdade e a beleza que fizeram ele ver o extraordinário no ordinário. Foram as perguntas que ele não podia responder e não as respostas que não podia refutar que fizeram ele se tornar quem foi. Ele sempre teve questionamentos profundos. Seus cadernos de anotações demonstram como sua curiosidade implacável o levou a desenvolver um caso de amor com a natureza. Fascinado pelos padrões e sistemas em seu entorno, sua sede de conhecimento só cresceu. Em um estudo sobre a infância de Da Vinci, Freud reconheceu essa como sendo a característica mais marcante dele. A intensa curiosidade o impulsionou a estudar as coisas meticulosamente. Ele se recusava a ficar na superfície das coisas. Ele trabalhava em seus problemas até adquirir um entendimento profundo. Ao tentar retratar o corpo humano, ele dissecava partes da anatomia a partir de pelo menos 3 ângulos diferentes. Cada nova perspectiva lhe dava uma compreensão ainda maior. Isso permitia que Leonardo desenhasse a forma humana com uma precisão impressionante, capturando detalhes que elevavam seu trabalho a um nível magistral. Para Da Vinci, sua busca pela verdade e beleza era uma obra de amor, era sua paixão e propósito de vida. Para aplicarmos o mesmo nível de curiosidade, precisamos estar conectados com nossa própria paixão e vocação. Naturalmente, vamos ficar mais curiosos sobre algo que nos emociona e motiva. Aqueles que são apaixonados pelo seu trabalho são compelidos a buscar os melhores professores, métodos e estratégias que os ajudarão a alcançar o topo. Para começar a adotar um nível de curiosidade semelhante ao de Da Vinci, devemos estudar nossa paixão de vários ângulos, reunir informações de várias fontes, consultar diferentes professores, ficar atualizados com o que surge e obter feedback de pessoas de diferentes áreas. Assim como ele, se recuse a se satisfazer apenas com uma compreensão superficial. Permita que sua curiosidade o leve mais longe e descubra coisas que levarão sua compreensão e trabalho a níveis mais elevados. Dimostrazione. Vivemos em uma era onde há mais informação do que conhecimento e mais conhecimento do que sabedoria. A única maneira de ir além disso, aprender verdadeiramente, é a partir da demonstração. Tenha a disposição de testar seu conhecimento, aplicá-lo em momentos estratégicos, colocar em ação no mundo real. É preciso coragem para sair do mundo das ideias e executar, arriscar, errar e desafiar aquilo que você pensa que sabe. Aplique aquilo que você aprende, e assim você avançará sua compreensão e sabedoria a um outro patamar. Fiquei impressionado com a urgência de fazer. Saber não é suficiente. Devemos aplicar. Estar disposto não é suficiente. Nós devemos fazer. Sensazione. Vivemos uma crise onde esquecemos nossa realidade mais imediata e pura em detrimento da confusão, distração e caos que nos rodeia. Mas a vida consiste em saber sentir, perceber, o toque, o som, a visão. Você pode olhar, mas você vê. Você pode ouvir, mas você consegue escutar. Você pode tocar, mas você sente. Seus sentidos são sua sensibilidade, são sua conexão com o mundo. Não deixe de sentir suas sensações, elas te darão mais profundidade de experiência humana. Sfumato, do italiano sfumare,
significa evaporar com a fumaça, uma técnica usada por Da Vinci em suas pinturas e em sua vida. Ao utilizar o esfumato, os artistas buscavam uma transição mais suave entre luz e sombra, uma mistura entre opostos. Você precisa ter o apetite pelo paradoxo, examinar minuciosamente as oposições, encontrar conforto na tensão. Mentes imortais são flexíveis e olham para as contradições sem se sentir ameaçadas, chegando assim mais perto de tocar a verdade de todas as coisas. O começo e o fim da sombra estão entre a luz e a escuridão e podem ser infinitamente diminuídos e infinitamente aumentados. A sombra é o meio pelo qual os corpos exibem sua forma. As formas dos corpos não podiam ser compreendidas em detalhe, senão pela sombra. Conexão. Perceba que todas as coisas estão interconectadas, que existe uma ordem oculta no caos que nos rodeia. Para Leonardo, a chave para entender o mundo era perceber a interconexão de todas as coisas. Ele acreditava que todas as coisas na natureza estavam interligadas e que a compreensão dessas conexões poderia revelar os princípios fundamentais que governam o mundo, que no todo existe um e que no um também há o todo. Nesse momento, estamos conectados por esse vídeo, por essa mensagem. Isso é lindo e fascinante. Leonardo chegou a essa percepção através de sua observação cuidadosa do mundo natural. Ele estudou tudo, desde a anatomia humana até a estrutura das plantas e os padrões da água em movimento, percebendo a semelhança entre as formas naturais e a estrutura dos elementos artísticos. Por exemplo, em suas notas sobre pintura, ele fez comparações entre os ramos das árvores e os vasos sanguíneos humanos, demonstrando como a estrutura de ambos se ramifica de uma fonte principal. Não há nenhum fenômeno que exista de maneira independente ou isolada. Em um nível prático, isso nos inspira a aprender sobre uma variedade de campos e a ver as conexões entre eles. Assim como Leonardo usou seus estudos da natureza para informar sua arte, podemos procurar conexões entre nossos próprios interesses e estudos. Em um nível mais profundo, entender a interconexão de todas as coisas pode nos ajudar a reconhecer que nossas ações têm consequências que se estendem muito além de nós mesmos. Anote como criador. Junto com suas amadas pinturas, Leonardo deixou para trás uma vasta coleção de anotações. Temos mais de 7.000 páginas. E os estudiosos acreditam que isso seja apenas metade do total. Elas variam de observações, reflexões filosóficas e piadas a tratados completos sobre botânica e teoria científica. Também contém esboços, desenhos técnicos e planos para invenções que seriam realizadas centenas de anos após sua morte. Os tradutores tiveram dificuldade em decifrar as anotações devido à maneira desordenada como foram feitas. Ele pulava para assuntos diferentes na mesma página, se repetia várias vezes e adicionava esboços e rabiscos aparentemente desconexos. Seu registro era selvagem e fluido, uma expressão criativa de pensamento e observação. Da Vinci não teve uma educação formal excelente, o que lhe deu um certo orgulho de ser autodidata, afirmando que seu verdadeiro mestre era a experiência. Essa atitude permitiu que ele se tornasse o ícone que conhecemos hoje. Ele não ficou preso às imposições do sistema e às rígidas formas de fazer as coisas. Seus cadernos são mais um exemplo de seu espírito rebelde. Assim como Leonardo, leve seu caderno para todos os lugares e escreva nele regularmente. Anote observações, ideias, perguntas, insights e teorias. Qualquer coisa que desperte sua curiosidade. Não julgue o que você coloca na página. Não tenha medo de cometer erros e dê pouca importância à organização. Deixe as palavras fluírem. Assim como o maestro, adicione esboços e símbolos para estimular sua mente criativa. Para Da Vinci, fazer anotações não se tratava apenas de registrar informações, mas de exercitar a liberdade do pensamento. Sempre que você enfrentar um bloqueio criativo, volte ao seu caderno. Você ficará surpreso com a quantidade de inspiração que ele pode proporcionar. Associações absurdas e incomuns muitas vezes levam a descobertas criativas. 7. Retire-se para a natureza. Quando era criança, a encantadora paisagem toscana servia de cenário para grande parte da infância de Leonardo, com suas vistas panorâmicas e florestas perfumadas de flores. Ninguém poderia culpá-lo por formar uma conexão tão próxima com a natureza. Mais tarde, ele expressaria sua apreciação, sendo o primeiro artista ocidental a fazer de uma paisagem o tema principal de sua pintura. O relacionamento de Da Vinci com o mundo exterior era mais do que apenas um romance, tornou-se uma fonte de inspiração. Ele usava a natureza para ajudá-lo em diversos projetos e invenções, incluindo uma grandiosa escadaria em espiral inspirada nas conchas de caracóis torcidos que ele colecionava nas praias italianas. Sempre que ficava preso, ele se retirava para a natureza. Eu perambulava pelo campo em busca de respostas para coisas que não entendia, disse Leonardo. Ele enfatizava a seus alunos a importância de fazer pausas regulares em suas pinturas. É também um bom plano, de tempos em tempos, se afastar e ter um pouco de relaxamento, pois quando você voltar ao trabalho, seu julgamento será mais seguro. Portanto,
Sempre que você enfrentar um bloqueio criativo, vá dar um passeio na natureza. Preste atenção nas paisagens, nos sons e nos aromas que o rodeiam. A natureza é uma grande inspiração. A contemplação da natureza nos permite transcender as preocupações cotidianas e encontrar uma sensação de paz interior. É nesse estado de serenidade que podemos verdadeiramente compreender o significado da existência. Essa simples prática permitirá que sua criatividade floresça e que sua existência seja mais vívida. A sutileza humana nunca inventará uma invenção mais bela, mais simples ou mais direta do que a natureza, porque em suas invenções nada falta e nada é supérfluo. Leonardo da Vinci é uma mente imortal, um verdadeiro gênio. Sua vida é um padrão permanente de por que nós, humanos, somos tão curiosos sobre tudo. Ele é uma inspiração para viver a vida de forma inteligente e perspicaz. O mais nobre prazer é a alegria de entender. Leonardo da Vinci. Obrigado por assistir.